Bom, não tem jeito. Quando chega o começo do ano é sempre assim. A gente tem IPVA, a gente tem IPTU, a gente tem material escolar, tudo no mundo aparece. Mas o IPVA é um daqueles que realmente não tem jeito, não tem saída. Quando a gente tem um carro, quando a gente tem uma moto, quando a gente tem um caminhão, quando a gente tem uma van escolar, pode ser o que for, chega lá o carnezinho, o boleto do IPVA para pagar. E é por isso que a gente está aqui com o Gilson para saber como é que o IPVA desse ano está se comportando. Gilson, obrigada pela sua presença. A gente sabe que muita gente aqui no Rio Grande do Norte tem veículo automotor, né? E já vou começar perguntando, quanto é que a gente tem de veículo automotor aqui no estado? A gente tem ideia? Nós temos aqui no Rio Grande do Norte mais de 1 milhão de veículos, com certeza. Esse patamar foi batido agora na Copa de 2014. Nós passamos de 1 milhão de veículos, mas que recolhem IPVA em torno de 60% da frota. Quer dizer, muita gente, a gente está falando aí para um universo que é praticamente a quantidade de habitantes da nossa capital. É muita gente que tem veículo automotor. Perfeitamente. É um imposto importante. Com certeza. Você falou, Gilson, 60% das pessoas que pagam IPVA. E os outros, eles não pagam IPVA? A maioria desses outros 40% são veículos que estão isentos por ter mais de 10 anos de existência, né? Que o veículo que tem mais de 10 anos de vida, ele, diga-se de passagem, a contar do primeiro dia útil, né? Primeiro ano do ano seguinte ao da compra. Começa a contar 10 anos a partir do ano seguinte ao da compra. Então, nós estamos alcançados a maior parte das isenções é pelos veículos que têm mais de 10 anos. Apesar disso, nós tivemos uma arrecadação ano passado de 286, em torno de 286 milhões de reais. Só com esse 60% aí. Exatamente. É um imposto, vamos dizer assim, é claro que o não dá para comparar com o ICMS, mas assim... Com certeza. É o segundo imposto que mais arrecada. É o segundo imposto que mais arrecada. É um imposto considerável para o Estado. Com certeza. Eu ia até perguntar, assim, da importância, porque quando chega, a gente fala, assim, do começo do ano, que tem muita coisa para pagar, e realmente tem muita coisa para pagar. Com certeza. E a pessoa chega aquele boleto na casa, ela fala, meu Deus, mais um boleto, será que eu pago? Será que eu não pago? Deixa um pouquinho para frente. Qual que é a importância desse imposto para o Estado? Olha, o IPVA, ele tem, como você falou, uma importância, apesar de ser o segundo maior imposto, ele tem uma importância significativa, porque 286 milhões não é uma quantia que o Estado possa deixar de lado, né? Esse dinheiro ele tem destino certo ou é um imposto daqueles que o governo que distribui da melhor maneira? Não, na realidade a metade do IPVA, isso é constitucional, vai para os municípios onde estão registrados esses veículos, a metade. Certo. Então o Estado cobra o IPVA e repassa a metade deles para o município de origem. O Estado só fica com a metade, só fica com 50%. Entendi. Agora, o ônus da cobrança é todo do Estado. O ônus da cobrança é todo nosso. Falando em ônus de cobrança, quando a pessoa fica naquele pago ou não pago e acaba não pagando, o que acontece, Gilson? O que acontece com a pessoa que não paga o IPVA hoje? Bem, a nossa orientação ao contribuinte é que não deixe de pagar o seu IPVA, não deixe de pagar o seu IPVA, porque desde 2003 nós estamos enviando os débitos de IPVA já vencidos para serem cobrados em dívida ativa. A pessoa às vezes tinha aquilo na cabeça assim, não vou pagar, vou esperar 5 anos, que a gente sabe que 5 anos aquela dívida caduca, a gente estava acostumado com isso, né? 5 anos a dívida caduca, não vou pagar, mas vou esperar. Mas desde 2003 nós não estamos deixando isso acontecer, não. Acabou isso, então? Acabou isso. Inclusive, tem que deixar bem claro ao contribuinte que a correção monetária do IPVA é uma correção elevada. É 0,3% ao dia, até completar 18%. Meu Deus. Fora, então quer dizer, já seria, você até completar 18%, pelo cálculo você vê que são 60 dias. 60 dias de dívida, ela já sobe 20% por causa da multa. Meu Deus. E aí ela é crescida
mês a mês, você coloca a multa sobre a base de cálculo, sobre o valor, né, do imposto, e acresce isso mês a mês da tabela da Selic, que agora já passou de 1%, dá 1,2%, 1,3%, 1,5%. Então ela vai crescendo, vamos combinar que o IPVA né? não é dos impostos mais baratos. Mais né? baratos. Inclusive, uma informação que eu vou passar ao contribuinte aqui, aproveitando o programa de vocês, muito bem assistido, que esse ano a alíquota de IPVA passou de 2,5% para 3%. Ou seja, teve aumento. Teve aumento na alíquota do IPVA. Barato e teve aumento. Teve aumento, sim. Mas apenas para veículos adquiridos a partir de 1º de fevereiro, ou seja, 1º de fevereiro deste ano, 2016. Os veículos novos, comprados a partir de 1º de fevereiro de 2016, estão com a alíquota de 3%. Os veículos antigos, tá certo? Que estão já na tabela do IPVA deste ano, eles continuam com a alíquota de 2,5%. Mas no ano que vem, eles vão para a alíquota de 3%. Entendi. Então o IPVA vai aumentar mesmo para as pessoas que têm o seu veículo automotor, veículo de passeio e veículo tipo moto acima de 200 cilindradas. Então, os caminhões e ônibus continuam do mesmo jeito, e moto abaixo de 200 cilindradas também. Então é bom não deixar acumular. Não deixar acumular, porque a dívida ativa, ela tem um procedimento de cobrança e execução fiscal. O que significa? Muita gente ouve falar isso. Eu estou com uma dívida e ela foi para... eu estou com débito e essa dívida está na dívida ativa. Significa o que isso? Significa que a dívida ativa vai utilizar de todos os meios legais para receber aquilo que é de direito, inclusive com bloqueio de patrimônio. Advogado do Estado vai entrar com ação contra esse... Exatamente, exatamente, realmente para reaver aquilo que é de direito e aquilo que é do Estado. No mínimo é CPF bloqueado, exatamente. É nome lá no Serasa, com certeza. Essa dor de cabeça toda. Com certeza. E só vai tirar depois de pagar. Meu Deus. Tira depois de pagar. Esse procedimento nós estamos utilizando desde 2003. Ora, como a dívida tem uma correção já elevada e ela cresce todo mês com a tabela da Selic, com a dívida de 5 anos, ela mais do que dobra de valor, mais do que dobra. Então, e outra coisa, a dívida que está em dívida ativa, ela não prescreve. Não prescreve. É por isso que é para sempre, com você. Se a pessoa não pagar, ela viva, a pessoa viva, fica para os herdeiros. Vai pagar, o cara morto vai pagar. Fica para os herdeiros. Não pode porque só libera o CPF do finado, do falecido, né, do decujus, quando não tem débito para poder fazer a partilha dos bens. Meu Deus, é uma dor de cabeça sem fim. Tem muita inadimplência, Gilson? A inadimplência nossa, esse ano, está girando em torno, quer dizer, ano passado, 2015, até 2015. Até 2015, só do ano de 2015, em torno de 10%. 10%. Até que não é tanto, né? Até que não é tanto. Interessante que a nossa tabela do IPVA deste ano, de 2016, né, a tabela que foi feita ano passado para vigorar esse ano, ela teve uma redução de 2%. 2% em relação ao ano passado. Isso em média. Isso em média. Não é porque o seu carro está na tabela que ele vai reduzir. Isso em média, a redução foi em relação a 2%. Falando nessa questão da tabela, então cada final de placa tem uma data diferente, exatamente, né, Gilson? É assim, mais ou menos? Isso, perfeitamente. Então você tem que ficar ligado no final da sua placa. da sua placa. Mas o Detran, ele manda os carnês de pagamento, que por sinal, a cobrança de IPVA era vinculada ao primeiro pagamento de licenciamento do Detran. Então, o próprio contribuinte ficava reclamando, poxa, nós temos que pagar o licenciamento junto com o seguro, junto com o IPVA. É porque naquele boleto, como você que é contribuinte, você que tem carro, moto, você sabe que aquele boletinho ele vem várias coisas. Aí vem DPVAT, aí ele vem na realidade, o carnê, seguro obrigatório. O carnê ele vem separado, guia por guia. Guia por guia, né? Vem cada boletinho separado. Mas o licenciamento, ele não se confunde com o IPVA, nem se confunde com o seguro. Porque o licenciamento é uma cobrança que o Detran, órgão de trânsito Detran, faz para manter os registros de banco de dados, manter a sua estrutura, porque o Detran é uma autarquia. O IPVA é um imposto. Nós não temos
como Secretaria de Tributação, não temos nada a ver com o Detran. Agora, nós trabalhamos numa parceria muito bem feita e muito bem ligada, que o nosso carnê de pagamentos vai junto com o carnê... Assim como o DPVAT, que a gente exatamente, vê lá, seguradora líder, você recebe seguradora lá líder, exatamente, o DPVAT que vem junto também ali. Então, o contribuinte, ele reclamava muito desse fato de ter que pagar licenciamento, e pagar IPVA, e pagar seguro. Então, tudo junto. Nós resolvemos desmembrar, pelo menos no primeiro vencimento, né, dos débitos do Detran, que são de licenciamento. Então, essa semana agora, dia 16, as pessoas pagaram o licenciamento, mas o IPVA só vai ser pago primeiro no mês que vem. Entendi. Então, nós desvencilhamos para dar uma aliviada para a pessoa. Inclusive, eu quero deixar aqui uma coisa clara, que a legislação foi modificada para 3%, de alíquota, né, que seria a porcentagem em cima do valor venal do veículo, mas o IPVA será dividido agora em 5 cotas, em 5, não mais em 3, vão ser em 5 cotas, também para facilitar a cobrança, para facilitar a vida da pessoa. Então, você... Tem desconto para pagamento à vista? Para o pagamento à vista, tem desconto de 5%, certo, que é a cota única, que continua do mesmo jeito. Esse desconto não mudou. Não mudou. Né? Se a pessoa resolver... Podia ter aumentado um pouquinho, né, pois é, mas, mas se a pessoa necessidade momentânea que o Estado está passando nos obrigou a aumentar a alíquota do IPVA, aqui, inclusive, eu queria deixar bem claro que essa alíquota do IPVA de 3% já existiu, tá certo? Aí diminuiu, recuou para 2,5%. Exatamente, né? A Lei 5.437 é uma lei de 1985, no seu artigo 4º, inciso 1º, ela é bem clara, que a alíquota era 3%, 1985, né? Faz muito tempo. Então, ela baixou para 2,5% e agora voltou para 3%. Voltou aos 3%. Então, não é novidade, não é nada novo. Depois pode parcelar em quantas? Se não tiver condições de pagar a cota única com 5% de desconto, ele pode... Quantas parcelas pode ser? O carnê de pagamentos que veio para os veículos que já estão em tabela, os veículos antigos, continua vindo a cota única ou as 3 cotas. Certo. De maneira que a cota única tem seu vencimento no mesmo dia da primeira cota. Tá. Então, quer dizer, ou você paga em cota única ou a primeira parcela. Então, não tem perdão. Você tem que adimplir. Não pagou, no outro dia já é 0,3% mais, cara. Vamos só falar de um assunto, Gilson, para a gente terminar. Tem bastante coisa para falar de IPVA, mas é um assunto importante. Quando a pessoa, é verdade, o Gilson estava me contando aqui, a gente chega a duvidar, é verdade que aparece caso lá de gente com dívidas enormes, assim, como a gente acabou de ver aqui, não é baixo, o juro não é baixo, a multa não é baixa, aparece gente lá que vende o carro e ainda entrega aquele recibo em branco para outra pessoa? Com certeza, Dani, isso acontece muito, apesar disso não ser uma matéria nossa de IPVA, tá certo? Agora, mas a gente fica com muita dó, quer dizer, chega uma pessoa lá, você vende o seu carro, entrega o recibo em branco, a pessoa que comprou de você e você não passou o carro para o nome dela, a pessoa deixa de pagar o IPVA, ou seja, a dívida fica toda acumulada nas suas costas, a pessoa ainda faz multa e faz um monte de coisa, quer dizer, chega a pessoa lá com 1 ano, 2 de dívida, e não foi nem ela que fez, inclusive envolvendo parentes, que é muito comum, é tão comum que a gente fica até impressionado, os parentes, acho que se confiam, né? Não, é meu tio, é meu irmão, não vai dar em nada e tal. Só que as repercussões são negativas, como eu falei. Quando acontece de um nome de um irmão, uma tia, uma avó, um avô, um pai, para a dívida ativa, vai bloquear o CPF do cidadão. Isso é muito sério. Vai bloquear o CPF do cidadão, vai bloquear a conta corrente da pessoa, não se enganem, tá certo? O advogado do Estado, que é a Procuradoria-Geral do Estado, vai agir. Ele vai agir sem menor dó, sem pena. Por quê? Porque ele vai querer receber.
Sem Tá dúvida. certo? É um direito que o Estado então, tem que a vai dica querer para receber. você é assim, vai vender o seu carro, precisa vender o seu carro, não entregue aquele recibo em branco. Em branco, hipótese sob alguma. hipótese alguma. Pode ser o irmão, pode ser o tio, pode ser o amigo. Exatamente. Então, se é tanto amigo, se é tanto parente tão legal, então coloque para o nome da pessoa. Preencha, assine, date, reconheça a firma, né? Essa é uma dica boa do Gilson. Ele falou o seguinte, você pode pegar esse documento, assinar, tira a xerox, vai no cartório, deixa tudo guardadinho, reconhece firma. Exatamente. Porque existe, você pode ter uma surpresa, né? Existe um mecanismo na própria lei 9.503, que é a lei que instituiu o Código Nacional de Trânsito, a lei de 97, que você, de posse da xerox, datada, assinada, reconhecida a firma, com o seu nome, com o nome do adquirente, você pode ir no Detran fazer a comunicação de venda. A comunicação de venda é o quê? Um procedimento... Tirando essa responsabilidade exatamente, de você, se isentando inclusive, disso. se o débito estiver em dívida ativa e houver esse procedimento tomado por parte daquele que vendeu o veículo, se o nome da pessoa for para a dívida ativa, nós imediatamente, de posse desse documento, vai ser tirado, lógico. Nós mandamos uma mensagem para a dívida ativa para retirar o nome da pessoa de lá. Por quê? Porque ela vendeu o carro e o cidadão adquirente lá não transferiu o veículo. Então, com relação a isso, o contribuinte pode ficar totalmente tranquilo que, se por um acaso ele vendeu o veículo, ele datou o recibo, assinou, reconheceu firma, fez tudo de acordo com o que determina a legislação, nós temos por obrigação que mudar a titularidade do cidadão junto à dívida ativa, para não impactar no seu CPF, essa é uma dica muito importante, gente. Não faça isso porque realmente vai ter lá na frente a dor de cabeça vai ser grande. A dor de cabeça é exatamente enorme. Grande porque o advogado do Estado não vai perdoar. Está exatamente querendo fazer recuperar. O trabalho dele, isso aí não é desculpa, tá certo? Não é desculpa para se eximir da cobrança. O veículo está em seu nome e a dívida está correndo para você. Tá certo? Sem dúvida. Obrigada, Gilson. Deixa eu deixar com vocês o telefone, se tiver qualquer dúvida sobre IPVA, lá do setor específico desse imposto, o setor específico do IPVA, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 até as 14 horas. Anote aí, é o 3232-1283 ou 3232-1235. Se você tiver qualquer dúvida, pode ligar para lá, que a equipe do IPVA vai ter satisfação em poder te atender. Dani, Gilson, obrigada. Eu queria fazer uma pequena colocação, que se o cidadão estiver com o seu débito em dívida ativa, pelo Refis, agora que foi de dezembro. A gente falou hoje, na matéria ainda do programa, a gente falou que o Refis foi prorrogado. Também é possível o cidadão parcelar o seu IPVA junto à dívida ativa com redução de multa e de juros. Importante. Se o cidadão, com a dívida toda que está lá, que pode importar mais de um exercício, inclusive o exercício 2015 também foi albergado pela dívida ativa. Então, se o cidadão estiver lá com dívida 2015, 2014, 2013, pode 2012, ele pode ir lá parcelar. Se for pago tudo de uma vez, ele terá redução de 100% da multa e 70% dos outros débitos, né, dos outros acréscimos. Se ele resolver dividir esse parcelamento em 2 a 5 vezes, vai ter uma redução de 90% da multa e, deixa eu dar só uma olhadinha aqui para confirmar, porque a legislação eu queria deixar com vocês aqui, se fosse possível, que vocês colocassem aqui, a legislação é a lei 10.000, eu posso colocar assim? Eu coloco, pode deixar. A lei é a 10.013, de 3 de dezembro de 2015, e o artigo que ela fala sobre a possibilidade de parcelar o IPVA está aqui no artigo 5º. Então, terá uma redução de 100% de multas e 70% dos demais acréscimos legais para pagamento à vista. Se a pessoa optar por pagamento em 2 a 4 parcelas, haverá uma redução de 90% das multas e 60% dos demais acréscimos. E se a pessoa resolver parcelar de 5 a 12 parcelas, então a redução será de 80% a 50%. Agora, lembrando ao contribuinte que
O acordo feito em dívida ativa é irretratável. Ou seja, não pode mudar de ideia depois, pessoal. Fez o acordo, não pode mudar de ideia. Se você foi lá e fez um parcelamento em dívida, isso aí é irretratável. Porque você foi à dívida ativa e você assina um termo de compromisso, se comprometendo com o advogado do Estado que você vai adimplir aquilo que você se comprometeu a fazer. Não. Então, se você descumprir qualquer termo daquele ali, automaticamente o Estado vai ensejar novas medidas de cobrança judiciais e aí, com certeza, não terá mais perdão de parcelamento. Meu Deus do céu, não deixe isso acontecer. Obrigada, Gilson, pela sua participação, sempre muito esclarecedora. Para você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo programa. Um abraço, até lá.